a mocidade. Um dia Deus deu a graça, terminou o curso de jovem no Cururu, eu era cooperador de jovem lá. E eu convidei uma mocidade porque, vou contar para vocês, aquele tempo, quando Deus levantou de cooperador de jovem, ali aquela estrada do Cabriúva, do Bonfim, era tudo terra. E Deus fez uma promessa para mim, que eu não tinha carro, que a minha vida, hoje eu posso considerar que eu sou rico, eu tenho uma casa para morar, que ele tem morado num barraquinho de madeira. Aí Deus deu a graça, o Senhor me fez uma promessa, que quem tinha carro, muitos visitariam a mocidade, com carro, com condição. O Senhor falou, mas você é pobre, você não tem condição. Mas o Senhor te faz uma promessa numa oração. Vou colocar um ponto de interrogação no Cururu. A mocidade vai rodar e vai vir congregar aqui. Ali não tinha músico, só tinha um organista. Mas o Senhor me fez uma promessa, que nunca ia faltar músico para tocar e nunca ia faltar mocidade. E Deus foi abençoando, eu fui orando, e todo dia de madrugada o Senhor falou para mim, você tem 2 joelhos. Todo dia você vai levantar às 5 da manhã e vai pedir para mim convidar a mocidade para congregar no Cururu. E aquele dia, irmão, Deus preparou, teve ensaio regional. E eu achava que, por ser ensaio regional, e na época nós eram poucos músicos, o irmão Melindo falou na época que era para todos os músicos ir. E onde tivesse reunião de jovens era para ficar só como organista tocando, e os músicos iam para tudo na reunião. E eu pensei comigo, eu acho que hoje é a primeira vez. Mas Deus preparou uma mocidade que veio congregar de Campina aquele dia, e aí Deus deu a graça, terminou a reunião de jovens, fiz um convite para eles, se eles sentiam, estavam em 8, sentia de ir fazer uma visita para uma moça auxiliar que ia casar. E nós fomos ali, irmão. Quando chegamos lá, fazer aquela visita, Deus deu a graça de nós orar. E quando levantamos da oração, o Senhor deu a graça de falar para a moça auxiliar, falou, filha, você vai casar sábado que vem. Cada moça que está aqui, está como Pedro e João. Nós não tem prata e nós não tem ouro. Porque se elas tivessem condição de estar um presente, você ficava contente? Eu ficava, irmão também. E ela disse, né, da graça, então cada uma delas vai te dar um abraço. Quando a primeira moça abraçou, ela quis chorar. Quando a segunda abraçou, a lágrima rolou. Quando a terceira abraçou, Deus visitou ela e selou ela com a promessa. Foi uma alegria, uma festa. E Deus falou para ela assim, filha, senta no órgão e toca esse hino agora. O hino que Deus te colocar no teu coração. E ela sentou no órgão e começou a tocar. E eu vou cantar aqui um pedacinho do hino. Deus não vai levar ninguém. Ele vai levar a tristeza, a angústia, o desespero, a dor, a mágoa. Porque nesses dias tão difíceis que estamos atravessando, muitas dores, muitos apertos, quanto a mocidade, quanto o pai, quanto a mãe, às vezes olha para um lado, olha para o outro e pergunta onde que Deus está. Então presta atenção. Pode ser que eu não lembre a letra do Inário 5, mas eu vou cantar aqui do jeito como fosse o 4. Ela começou a tocar em cima, desse jeito assim. Esse versinho, só esse versinho para vocês entenderem. No dia em que Jesus vier para deste mundo me recolher na sua glória, entrarei igual anjos, então serei. Aleluia! Quando Deus deu a graça, que ela começou a cantar, glória e louvor eu darei no céu ao Deus Pai de amor, ao vivente Deus, e nos dê vitória
e a entoarei junto com os anjos a Cristo Rei. Naquele momento, essa mesma glória, tenho certeza que Deus está visitando alguém, essa glória que visitou nós lá. E se tiver alguma alma triste, presa, agora, em nome do Senhor Jesus, receba virtude, receba paz, receba alegria. Se tiver algum Pedro na prisão, algum Daniel na cova, algum Jeremias no calabouço, algum José na cadeia, aleluia, olhando para um lado e para o outro, dizendo: Senhor, o que será de mim? O Senhor manda te dizer: o meu socorro chegou agora, recebe a libertação. Em nome do Senhor Jesus, amando sunaste que anda que via, que a paz, que a glória, a alegria vai fechar agora nesta comunhão. E o céu que nos ama, aleluia, receba em nome do Senhor Jesus a força e a coragem para vencer esses restos de tempo que falta dessa pandemia. O Senhor vos saúda com a sua paz agora, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus nas alturas do céu. Eu falei para ele, uma obra bonita que Deus fez. Que um certo tempo da vida dele, ele passou uma enfermidade muito difícil. E ele chegou a procurar medicina. Mas Deus fez uma obra muito bonita. Eu simplesmente contar para vocês aqui. É noite de edificar nossa alma, de levantar nossa fé. Então fique na comunhão. Se você puder sentir, compartilhar com um amigo, com uma amiga sua que está precisando ouvir umas obras, alguma coisa de Deus, compartilhe. Você não está fazendo mal para ninguém, você vai estar fazendo bem para uma alma. Tá bom? Jefinho, conta aquela obra lá. Deus mandou o anjo aí. Essa foi uma época na minha vida, irmão. Eu passei uma prova espiritual muito grande. E chegou um momento da minha vida que eu não conseguia, assim, angústia muito grande. Qualquer hora da noite que eu acordasse, eu sono indo embora. Eu podia dormir 1 hora, 2 horas da manhã, a hora que fosse. Eu acordava, sentia a sensação muito horrível, não conseguia dormir. E eu um dia fui consultar com o meu médico sobre uma parte, ortopedista, e conversando com ele, ele disse para mim: Montoninho, a minha esposa é neurologista, eu vou encaminhar o mão para ela, que ela pode te dar uma solução do seu problema. Aí Deus preparou, eu fui conversar com ela, consultar, perdão. Aí ela pediu que contasse tudo, quando Deus deu a graça, que eu contei tudo. Ela disse para mim: Montoninho, eu tenho pena do irmão, mas como médica, vou dizer para o irmão está caminhando com uma depressão profunda. O fim do irmão vai ser dentro de um quarto escuro. A situação do irmão é muito triste. Mas eu vou te dar aqui um remedinho só para você contornar e ajudar um pouco. Eu cheguei em casa, irmão, e aquele remédio, quando eu tomava, eu sentia o meu cérebro que fervia. Aquela coisa, aquela sensação horrível. E uma madrugada, Deus deu a graça, eu perdi o sono. E deitei e levantei, ajoelhei do lado da minha cama e comecei a orar, toda a família dormindo. Eu falei: Senhor, se eu estou assim é por causa da tua obra, tanta preocupação, olha a minha situação agora. E de repente, irmão, o Senhor deu a graça, que eu vi pelas festas da janela, da veneziana do quarto, um raio de luz que entrava. Eu fechei o olho, abri, o raio de luz sumia. Por 3 vezes eu fiquei na comunhão, e Deus deu a graça, que no meio daquele raio de luz, apareceu 2 anjos, e o Senhor me arrebatou, e aqueles anjos chegaram uma camalinha, abriram a minha cabeça, aquela visão, Deus tomando a linguagem. Eu vi quando ele abriu, e um olhou para o outro, e eu vi naquela visão que o meu cérebro fervia. Aí um pegou uma pinça bem pequenininha e falou: o problema está aqui. Mexeu como fosse um fio de cabelo e colocou no lugar. Ele falou para o outro, falou: pronto, a obra já está feita. Foram embora. Eu dormi e acordei são até hoje. Liguei para a irmã, expliquei para ela a situação. Ela pediu que fosse lá, contei.
afirmam verdadeiramente o irmão alcançou um milagre. Eu agradeço a Deus por tudo, por esse amor, por essa preparação que está junto com vocês. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus a preparou. O Senhor deu a graça, que eu trabalho numa empresa até hoje. E eu conheci esse irmãozinho, esse testemunhado. E eu via nele uma tristeza muito grande, uma angústia. Então eu pensei junto comigo, eu vou falar de Deus para esse homem. Chegando perto dele, me aproximei e perguntei para ele se ele gostaria que eu fosse na casa dele, falar de Deus. Aí ele me disse, espera 5 minutos, depois te dou a resposta. Aí eu dali 5 minutos, eu retornei e pensei junto comigo, acho que eu ganhei uma alma para o Senhor. Ali eu voltei, ele trabalha numa sala, 2x2 na época ele trabalhava. E aí trabalha com as ferramentas, com faca, essas coisas. E aí quando eu cheguei perto dele, falei, e daí? Ele foi falando para mim, foi me aproximando. E conforme ele falava, ele disse para mim, olha, se você quiser ir na minha casa para falar, para comer um arroz, um feijão, tomar um café, você pode ir. Mas se for para você falar de Deus, eu não quero, tenho minha religião. Aí eu perguntei para ele, como que você quer que eu vá na tua casa? Eu quero que você vá na minha casa como amigo. Eu falei, tá bom, então eu vou na tua casa como amigo. Fui lá na casa dele, tomei um café, ele mostrou tudo que ele tinha, casa, família. Saí, e todo dia eu passava perto dele, cumprimentava ele, dizia, bom dia amigo, bom dia. E a minha esposa na época, a empresa não fornecia café, então eu disse para ela, você coloca 2 pedacinhos de pão caseiro, um pedacinho para mim e outro para ele, na vasinha tapoé eu levava, e dava para ele o café e o pão. Ele dizia para mim, mas você trouxe pão para mim? Eu dizia, sim, amigo, divide o pão. Aí um dia eu fui na cidade, comprei umas coisas para mim, comprei um presente para ele. Ele falou, mas eu nunca recebi presente nem do meu pai. Aí eu respondi para ele, mas amigo te dá presente. E aí, todo dia, um dia eu cheguei perto dele e falei para ele, bom dia amigo. As lágrimas rolaram, os queixos tremeram. E eu perguntei para ele, o que foi? Ele falou, eu preciso de Deus. Rapidinho, peguei um papel, dei para ele o endereço da congregação. E quando eu dei para ele dessa congregação, preocupado, que era no final de semana, não sabia se ia poder, não deu tempo de explicar para ele sobre a doutrina, o ósculo santo. E no outro dia, na segunda-feira, eu fazia de tudo que chegasse mais cedo e não conseguisse ver ele, porque conhecia o jeito dele, a pessoa dele, a temperança. Aí ele pegou, mas Deus permitiu que os ônibus da empresa se encontramos juntos. E quando eu desci do ônibus, que eu vi ele, que eu estendi as mãos, que aquele tempo dava para cumprimentar, eu falei para ele assim, bom dia amigo. Ele juntou nas minhas mãos e disse, a paz de Deus. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Deus falou comigo. Agora que você vai em casa, falar de Deus para mim. Deus deu a graça, fui lá, falei, anunciei a graça. Teve um batismo extra no Bonfim, Deus deu a graça de ir lá. E o Senhor chamou ele e toda a sua família num dia só. Deus deu a graça de batizar. Essa foi uma grande obra que Deus fez. Hoje, esse irmão, se Deus der a graça de voltar aos cultos, vocês vêm congregar no vilarejo, vocês vão perguntar, ele é porteiro, a esposa lá, auxiliar de porta. Aí você vai perguntar para ele, quem que é o amigo do Toninho? Ele vai falar, sou eu sou amigo do irmão Toninho. Essa foi a grande obra que Deus fez na minha vida de conversão na empresa. Glória a Deus. E eu estou lá lutando, contando com as orações dos 6, que Deus possa nos abençoar.